Na época de escola, gente, eu era muito... Não é que eu, assim, eu era muito simples, entendeu? Não tinha muito atrativo. Eu era muito magrinha e tal. E tinha um rapaz que eu amava, adorava aquele rapaz. E ele nunca olhou pra mim. Ele gostava de uma menina lá que ela era a mais bonita da escola. E aquela menina, ela desfazia de meio, porque, né? Todo mundo queria, né? Ficar com ela, aquela coisa toda. Tá, tempo passou. Como eu sempre fui mirradinha, eu procurei, tipo assim, não me iludir muito. O tempo passou, tal. Eu me mudei para uma outra cidade, fui morar junto com meu pai, que meu pai e minha mãe são separados. E passou um tempo, eu vim ficar com a minha mãe na cidade onde eu estudava, né? E tava toda a minha amizade ali, de mocinha, da escola. Gente, assim, como eu ia ficar muito tempo na cidade, que a minha mãe fez uma cirurgia, eu ia ficar cuidando dela, eu reencontrei todos os meus amigos de infância. E eu me surpreendi. Tipo assim, aquelas meninas que na época da escola, na época de mocinha, gente, elas eram lindas. Elas estavam totalmente assim, diferentes, sabe? A maioria tava muito, né, daquele jeito. E como eu não casei, não tive filho, eu foquei mais no trabalho, eu ganhei peso, mas não que eu fiquei, né? Resumindo, elas pareciam uns 10 anos mais velha que eu. Quando eu vi esse menino, que eu era louca, gente, por ele. Ele era louco por essa menina. Eles acabaram se casando. Eu não acreditei quando eu vi eles no centro da cidade. Ele e ela abriu uma loja tal no centro, né, essa cidade pequenininha, e eu fui lá comprar umas roupas para minha mãe, né? Ela tava precisando, que como ela, no caso, ia ficar muito tempo na cama, camisola, essas coisas, sabe? E eu fui nessa loja e dei de cara com os dois. Quando eu vi eles, eu não reconheci. Tipo, eram outras pessoas. Como ele sabia que eu gostava na época dele, ele ficou todo aceso quando me viu. Mas ele também, gente, tava totalmente, sabe? Não era aquele rapaz mais, sabe? Ele tava totalmente diferente. Daí ele pegou, veio, conversou comigo, sabe? Me deu o número do telefone dele e tal, pegou o número do meu telefone. Ela também veio, conversou, aquela coisa toda, nós trocou tudo ali, o telefone, né? Quando foi à noite, ele começou a mandar mensagem pra mim. Gente, assim, não é que eu ainda gostava dele, mas sabe quando fica uma coisinha assim, inacabado? Então, foi o que aconteceu. Daí eu comecei a conversar com ele pediu pra se encontrar comigo. Eu falei que não dava, porque eu tava cuidando da minha mãe e tal, aquela coisa toda. Ele perguntou se durante o dia podia nós se encontrar, porque à noite não tinha copa, né, gente? Minha mãe não tinha com quem ficar. Acabei aceitando e tal. Gente, ele passou lá em casa pra me pegar. Tipo assim, ele foi direto pra um lugar lá onde nós gostávamos de frequentar, que era tipo assim, era tipo onde o povo fazia caminhada, tinha trilha, tinha uns rios bem da hora, algumas quedas de cachoeira, e ele me levou lá. Assim, nós começamos a conversar, ele falou que eu tava muito bonita, tal, aquela coisa toda. E, sabe, eu quis ver
se era tudo aquilo, sabe? Que, né? Que eu, na época de adolescente eu ficava fantasiando. E aconteceu ali no carro mesmo, gente, assim. Confesso que foi uma experiência para mim maravilhosa. É como se você voltasse no passado. E foi tudo de bom. Penso, rapaz, ele tem conteúdo. Daí ele pegou, falou que eu era incrível, aquela coisa toda. Só que eu falei pra ele, ó, eu vou ficar pouco tempo na cidade até minha mãe se recuperar e logo irei voltando. Nossa, ele ficou maluco e porque queria marcar outro encontro. No tempo que eu fiquei ali na cidade, eu fiquei com ele. E foi tudo de bom. Tipo assim, ele realmente era aquilo que eu pensava, sabe? Ah, então. Daí a minha mãe se recuperou, tudo bem e tal. Voltei pra minha cidade. Gente, de repente eu tô lá na minha casa e tal. Veio uma mensagem no meu celular dele perguntando onde era a minha casa. Ele saiu da cidade dele e foi lá onde eu tava, só pra me ver, assim. Ele ficou tão doido, que ele queria até, sabe, que eu voltasse a morar lá, tal, pediu pra voltar, aquela coisa toda. Eu não aceitei, nós ficou junto, maravilha, aquela coisa toda. Mas eu falei pra ele que não tinha como, que a minha vida toda tava ali, né? Naquela cidade. E agora tá assim. Em 15 dias ele vem me ver. Tipo, ele viaja, gente, mais de 200 quilômetros pra vir me ver, só pra ficar uma horinha comigo e voltar pra casa. Olha, assim, me sinto muito feliz, tô amando essa aventura e realmente era tudo aquilo que eu imaginei dele. E ele começou até a se cuidar mais, sabe? Parece que ele tá voltando até ser aquele garotão que eu via na escola. E essa aí é a minha história. Gente, essa história dessa moça, se você tem a sua história, mande pra mim. Faço questão de contar ela assim do meu jeito. Até mais.